Bom dia, pessoal. Meu objetivo nesse vídeo, a segunda parte da tradução do vídeo de Andrew Price, é chegar a esse efeito. Temos vários outros mais, logicamente, mas esse é o objetivo desse vídeo. Como eu disse anteriormente, estou dividindo em várias partes porque ele gravou 1h10, 1h11 em seguida. Então o objetivo é esse, é a gente fazer essa separação entre a Terra e o oceano e fazer esse efeito que é conseguido com o nó Fresnel. E também esse bump que faz o relevo da Terra com relação ao oceano. Então vamos partir para o início disso. Então já vimos que no vídeo anterior os materiais que são necessários. Se você não tiver acesso, dá uma olhadinha no vídeo anterior. E aquele nó bump que eu coloquei, disse para você que não tinha conseguido baixar porque estava dando problema, com a ajuda de amigos foi me informado que poderia ter sido um problema do meu navegador, que é o Chrome. Um outro amigo me passou um link que eu consegui baixar o nó bump, portanto não vai ser preciso usar o Insane Bump do GIMP, como eu tinha dito antes. Vamos começar. Aliás, agradeço a esses amigos terem contribuído dessa forma para o andamento desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Gosto sempre de começar com 1 e 5, né? Vista de frente ortográfica. Deletar o cubo, colocar uma esfera. Shift A, esfera. Aproximar. Vamos deixá-la mais suavezinha e colocar um modificador. Subdivision Surface. Pode ser 1 ou 2, fica a seu critério, dependendo da qualidade aí do seu computador. Como é que a gente começa isso? Vamos abrir mais uma possibilidade aqui e a gente vai usar aqui como Node Editor. Não temos nenhum nó ainda porque não temos material aqui. Podemos fechar a janela T e aplicar o material. Vamos lá. Material novo, pronto. Aqui nós temos os nós iniciais que o Blender sempre nos dá por padrão, quando a gente coloca em primeiro lugar o material. Então nós temos o diffuse e o material de saída. E se a gente renderizar no tempo real, Shift Z a gente não tem nada. Inclusive tem uma iluminação vinda do lado de cá. Vamos voltar e vamos fazer o seguinte. Vamos desligar a lâmpada, que deve estar por aqui, não sei onde. Vamos lá procurar aqui. A lâmpada, ela está fora da visão de câmera, está aqui. Deletar. E ele começa colocando um tamanho específico para a esfera, que é, nós vamos conseguir S10. Fica essa coisa enorme aqui. Ok. Mas a gente precisa também de uma lâmpada. Então, Shift A, lâmpada e Sun Lamp. Ela está aqui. Vamos colocar ela mais para cima para a gente ter mais controle sobre. Vamos para a renderização em tempo real e com a lâmpada selecionada, R, vamos fazer mais ou menos assim para ficar parecido com o que ele colocou. Vamos aumentar a intensidade, 5, e vamos ajeitar a câmera. Agora nós podemos selecionar a câmera, Ctrl Alt 0. Eu tenho mais ou menos o efeito que eu quero. Eu posso manipular clicando em G ou Shift F, S, por exemplo, para afastar um pouquinho e deixar ela mais no local que eu queira. Então, mais ou menos assim, depois a gente pode mudar realmente de lugar, não tem obrigatoriamente que ficar sempre dessa forma. Então, selecionando novamente a esfera, que vai ser a Terra, né?
Outra coisa legal, outro ponto interessante é que a gente pode vir aqui em Use Notes e deixar isso aqui completamente preto, porque o fundo é o espaço. Então, vamos lá verificar novamente. SZ, a gente tem esse efeito. Agora o próximo passo, vamos voltar para a janela anterior. O próximo passo aqui na janela de Nodes é a gente colocar a imagem. Vou diminuir um pouquinho mais aqui e deixar esse espaço um pouco maior. Então, vamos lá. Shift A, Texture, Image Texture. Vamos colocar aqui. Nós precisamos achar a textura, então vamos para o computador e eu vou achar aonde que eu coloquei a textura. Aqui, essa textura, a primeira é albedo, e albedo significa, segundo o que foi relatado, a iluminação do mundo sem sombra. Albedo significa a cor do mundo sem nenhuma sombra. Então, o nosso nó color vai ligado ao diffuse aqui. Se a gente colocar em renderização em tempo real, a gente não vai ver mudança nenhuma. Eu preciso sempre esperar um pouquinho, porque se eu não espero preencher aqui em tempo real, o meu gravador não capta a evolução e vai ficar uma coisa muito estranha para você. Não dá pra gente ver absolutamente nada, embora a imagem já esteja aqui. Por quê? Porque eu ainda preciso dizer ao Blender sobre o mapeamento, como é que ele deve mapear essa imagem aqui. Nós temos várias possibilidades. Então vamos lá. Entrada, Texture Coordinates. Então, Texture Coordinates eu posso escolher qualquer uma dessas. Como eu não fiz o V, Unwrap, né? Eu vou escolher Generate. Aí eu vou obter esse resultado, muito esquisito. No entanto, já é alguma coisa. Mas eu posso manipular aqui entre Flat, o tipo de projeção, eu posso passar para esfera. E agora eu consigo ter um resultado melhorzinho. Você pode ver que, embora não esteja mostrando muita coisa aqui, provavelmente é Austrália, né? E eu posso aqui agora, com rotação, fazer alguma variação. Por exemplo, eu posso achar aqui, ó, América do Sul, América do Norte e América do Sul. O Andrew Price fez totalmente baseado na Austrália, que é o país dele. Mas nós podemos fazer com relação à América do Sul, que é o nosso local. Ou você pode fazer do jeito que quiser, logicamente. A gente pode aumentar ou diminuir, variar, fazer mais rotação, aí é a seu critério, conforme queira. Então vamos ver, vamos dizer que a gente vai se localizar preferencialmente na América do Sul. Ótimo. Deixa eu chegar mais pertinho. Então agora nós vamos tentar iluminar o oceano. Como é que a gente faria isso? O primeiro passo é a gente usar o nó gloss, que é aquele que faz esse especular, que dá essa iluminação. E nós podemos colocar um nó Mix Shader, que vai aqui, logicamente, e Shift A, um nó Gloss, que vai aqui, e a gente liga aqui. Aí, como você pode observar, nós temos uma iluminação excessiva, inclusive, né? Ficou muito feio, muito esquisito. E iluminou tudo. Então, a ideia é separar a iluminação do oceano da iluminação da Terra, porque basicamente a Terra é mais opaca e o oceano é mais iluminado, segundo o que conta pra gente o Andrew Price. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um mapa
é uma máscara do oceano, que também está disponível para você fazer download. Então a gente vai selecionar esse nó aqui, Shift A, Shift D e vamos duplicar. Vamos colocar ele aqui para cima. Esse mapa aqui, eu vou ligar. Esse mapa aqui, primeiro eu vou buscar o Ocean Mask, que é para você ver, é esse mapa aqui, tá? Esses outros mapas aqui são os mapas que eu consegui fazer usando o Insane Bump do GIMP até aqui mais ou menos. E não vão ser necessários porque foi me passado um link que eu vou pôr na descrição do vídeo, que você pode fazer se você tiver algum problema como eu tive. Não é necessariamente regra que você tenha também. Então vamos passar esse mapa aqui para cá. Não tem ligação nenhuma ainda. Então esse Color Mask, ele vai aqui no Factor do Mix Shader. E não parece que ele tenha feito algum efeito, né, real, ou que ele tenha iluminado alguma coisa. E como ele é um mapa puramente branco e preto, é interessante a gente mudar para aqui no Color Data. Esse nó é ligado ao Factor de Mix Shader e, obviamente, você não verá diferença nenhuma porque não foi mapeado ainda. Tá vendo o Generate desligado aqui? Então nós precisamos ligar o Generate aqui. Agora você pode observar que ele mapeou sim e ficou super legal. No entanto, ele mapeou ao contrário. Ele deixou o oceano opaco e a terra invertida aqui, brilhante, né? Então, nós podemos fazer uma inversão das coisas. Para isso, a gente tem o nó inverte. Então, Shift A, Color Invert, e nós podemos colocar aqui. E ele realmente inverteu. Inverteu, ficou iluminado e não ficou azul. E os rios também ficaram brilhantes. Olha só que interessante. Que deve ser o nosso rio Amazonas. Muito interessante. Então, como é que a gente resolve isso? Tem um nó excepcionalmente legal, que é o Fresnel. E ele resolve muitas vezes esse tipo de coisa. Agora, onde que ele deve ser colocado? Primeiro lugar, antes da gente colocar o nó Fresnel, nós precisamos de mais uma ligaçãozinha aqui. Então, nessa ligação aqui, a gente põe mais um Mix Node, igual a esse, então Shift A, Shader, Mix Shader, aqui. E aqui, com a finalidade de ligar no Mix Shader, a gente coloca Shift A Fresnel, aqui. E a gente liga Fresnel a Factor. Ainda assim, não temos grandes resultados. Bem da verdade, nós não temos nenhum resultado. Mas nós precisamos ligar também, deixa eu providenciar uma mudançazinha aqui de local. Nós precisamos ligar também, é o contrário. Este nó, esta saída do nó diffuse aqui e ao contrário. Então agora veja a diferença que faz essa borda aqui, que não existia antes, para o que está acontecendo agora. Até um negócio que eu quero falar para você também, que é o seguinte: ele fala várias vezes sobre estar fazendo a colocação desses nós por promoverem uma visualização mais acurada, mais real, tal. E eu tenho sérias dúvidas sobre o que seja isso. Ao mesmo tempo, em outros momentos, ele fala também que está fazendo uma terra estilizada. E uma coisa estilizada não tem um compromisso tão violento assim com o real.
segundo o que eu sei. Então, eu só estou tentando reproduzir o mais fielmente possível o que ele falou, mas eu sugiro que, nesse caso, a realidade, eu acho que realidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o que cada pessoa vê. É muito pessoal essa coisa de chamar algo de real ou irreal. Então, é só para esclarecer a forma como ele faz o discurso dele no vídeo. Então, esse é o Fresnel. Eu vou mostrar para você a diferença que isso faz, colocando aqui, eu não sei se você sabe, se você clicar na letra M de macaco, você anula o efeito do nó para efeitos de visualização. Então, eu vou colocar aqui para você ver. Então, sem o nó Fresnel influenciando, e agora clicando novamente na letra M, com o nó Fresnel influenciando. Eu acho que faz uma diferença grande e fica muito bonita essa borda aqui e dá profundidade à esfera, né? No caso, a terra que nós estamos tentando fazer. Agora, para ver o bump, para ver o efeito do bump, porque o próximo passo nosso vai ser fazer o bump. Eu vou aproximar bem o mapa para cá, vou deixar carregar a renderização em tempo real, porque a experiência anterior que eu tive foi que o gravador meu não grava a renderização do Blender em tempo real e os efeitos ficam comprometidos, não dá para ver direito. Bom, agora que carregou a renderização em tempo real, o próximo passo é a gente fazer o bump. Então, eu preciso pegar um mapa, eu preciso pegar uma textura de imagem, Shift D e colocar aqui embaixo, ligar para dizer ao Blender qual é a coordenada de textura que eu quero, ligar aqui, e colocar mais um nó auxiliar que é o nó Bump. Então, Shift A, Vector, Bump. O nó de saída Color, ligar no nó de altura, Height. E esse nó aqui, você pode aumentar a força quanto você queira. Pode ser 1, pode ser 2, enfim. A hora que você estiver fazendo o seu próprio projeto, você decide o quanto você quer que isso influencie o seu objeto. E, logicamente, você não está vendo efeito nenhum, porque ele ainda não fez realmente efeito nenhum. Vamos passar esse nó para cá. Arrastar esse aqui um pouquinho mais para cá. E esse aqui. E nós vamos ligar essa saída normal aqui do nó Bump ao Diffuse para que ele faça efeito sobre esta imagem aqui. Você veja, está ligado a imagem ao Diffuse. Então, você tem que ter uma relação dessa imagem com aquela imagem que está a inicial, a principal, que é essa aqui. Então, vamos lá. Vamos ligar a nó Bump ao normal daqui. Bom, como você pode ver, o efeito é imediato e catastrófico, ou, sei lá, se você gostar, pode ser que você ache normal e deixe assim mesmo, mas que você tenha uma variação grande de relevo para você trabalhar, você tem. O Bump está fazendo um efeito muito positivo aí. Então, basicamente, esses são os nós que você terá no final desse processo. Até o próximo vídeo, no qual nós vamos fazer as nuvens, né, que circulam essa esfera aqui. Vamos trabalhar nisso, se a gente não ficar com um vídeo muito comprido, a gente dá prosseguimento, além das nuvens, a começar a trabalhar no background. Ah, não, tem a atmosfera também, trabalhar na atmosfera antes disso. Enfim, o efeito final que você deve chegar é essa composição de nós aqui, com esse resultado que você
pode ter um bump bem adequado e um negócio bem legal para você fazer. Bem, espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, então.